Tá gravando já, então todos vocês são bem-vindos para essa roda de conversa. Essa roda de conversa vai ser aí capitaneada, eu diria assim, quem está recebendo a Fernanda Bueno, a Carla Grama e a Helena Mandenbaum. Sou eu, Juliana Poloni e a Fernanda Padilha. Oi. A ideia é que seja bem livre, assim, mas ao mesmo tempo a gente fez alguns combinados para que a conversa possa ter voz, todo mundo tenha voz, e vai ter um momento também em que vocês, participantes, terão oportunidade de fazer perguntas, colocar as suas reflexões também, tá? Então a gente organizou um pouco a conversa. Vocês vão perceber que tem pessoas que vão entrando na reunião, eu vou cuidando disso. Eu vou cuidando também, se alguém por acaso esquecer o microfone ligado, eu vou desligando, só pela questão da interferência, tá? Mas vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem, né, se manifestar aí. Vai ter um momento específico mesmo para isso. E nós temos uma ferramenta que é o bate-papo. O bate-papo é possível, ou o chat para quem está com a versão em inglês, é possível se comunicar. Algumas pessoas já deram bom dia, já ajudaram a Carla, já teve bate-papos por aqui. E algumas pessoas ainda não viram, tá? Então, se vocês quiserem usar o bate-papo como ferramenta, também vou estar atenta. Eu e a Fernanda vamos cuidando desse movimento dos participantes, tá bem? Aí eu passo para a Fernanda, que vai explicar o porquê que a gente está aqui junto hoje, nessa manhã. Bom dia, gente. Eu acho que o que aparece aí é a minha foto, né? Mas eu tô em outro, eu tô em dois. Então, se vocês forem pro geral lá, vocês vão me ver falando aqui. Porque por algum motivo deu algum problema na minha câmera do computador e eu tô no celular e no computador para que eu consiga ver todo mundo. Então, se vocês Fê, passarem. Oi. deixa eu só dizer para as pessoas uma coisa que eu esqueci. Tem dois modos de exibição do Zoom. Tem a exibição de orador, onde fica maior a pessoa que está falando. Então, quando está falando alguém, fica na nossa tela. Ou existe uma opção que é de galeria, que é lá em cima, no lado direito, a gente Quadradinhos. tá? Tem uns quadradinhos, e aí vai estar escrito exibição de orador, exibição galeria. E aí vocês conseguem ver, no computador dá para ver até 25 pessoas nessa primeira tela, nós já estamos em duas telas, e dá para ver as pessoas todas que estão na reunião, que estiverem com a câmera ligada, ou o nome da pessoa quando estão com a câmera desligada, tá bem? Obrigada, Fer. É bom você falar. Então, acho que vocês vão conseguir me ver pela opção de todo mundo, Galeria. de galeria. Porque eu estou vendo aqui que o que aparece a minha foto é porque por conta disso, que a câmera estava com um problema, então eu tive que ligar o celular e o computador. Bom, eu sou a Fernanda Padilha, a Juliana e eu, a gente vem fazendo lives desde agosto, com assuntos diversos. Eu também trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu sou terapeuta, sou atriz originalmente, sou também administradora e terapeuta corporal neo-haitiana. A gente conversa sobre assuntos diversos, sempre ligados ao desenvolvimento humano, desde agosto. E agora, com essa nova maneira de se comunicar, a gente entende que por aqui, a gente faz lives no Instagram, e a gente entende que por aqui a gente tem mais possibilidade de interação com as pessoas. A gente dá mais possibilidade para que as pessoas tenham voz para conversar com a gente, para trocar, para interagir de maneira mais viva do que pelo Instagram, só por o que eu chamo de sopa de letrinhas. Então, o nosso intuito de fazer esse bate-papo dessa maneira, primeiro que a gente gosta de conversar, a gente gosta de trocar e a gente gosta de aprender sempre com as conversas. E a gente entende que essa maneira essa diversidade toda que a gente tem aqui e que a gente vai apresentar hoje, cada uma com sua experiência, cada um com a sua vivência, que assim a gente pode
crescer com tudo isso. Então, quero dar as boas-vindas a cada uma, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E passo a voz para a Ju. Agora eu acho que a gente pode pedir para as meninas se apresentarem, é uma rodada de apresentação, elas vão contar um pouco de quem elas são, e eu esqueci de me apresentar, porque tem pessoas aqui que não me conhecem. Eu sou Juliana Poloni, eu sou originalmente advogada de formação, mas sou mediadora e trabalho com conversas. Há 15 anos eu tenho atuado bastante com as conversas, sejam elas para resolver conflitos, sejam elas para crescimento e desenvolvimento humano. Então, estou muito interessada no desenvolvimento humano, aí que eu me encontro com a Fernanda e a gente começa essa trajetória. E dizer que eu sonhei com esse dia de hoje, com essa conversa aqui, porque eu fui observando, nossa, gente, o mundo vivendo um monte de coisa, a gente está junto, né? É uma dor global e é um aprendizado global. Então, eu sabendo que tinham pessoas tão queridas, né? A Carla é minha prima da minha mãe, né? Mas eu considero prima igual, normal para mim. A Fernanda, uma amiga. Nossa, quantas histórias junto, a gente é meio que da mesma família, ela entende isso, a gente passou por um processo familiar muito forte junto, e a Helena, uma grande companheira, amiga, parceira de trabalho também. Então, sabendo dessas pessoas que estavam lá fora, o quanto a gente podia aprender junto, né? E foi por isso que nasceu esse encontro entre nós. E aí eu espero que todos aproveitem. Pelo interesse das pessoas por essa conversa, eu sei que elas são demais. Então, acho que também tem isso, a vontade de estar com elas. E também essa vontade de compartilhar e de aprender também junto. Acho que não era só minha essa vontade. Eu acho que era uma vontade meio coletiva, assim. Então, eu passo a palavra, vou passar para a Fernanda Bueno, e aí a gente vai, então, fazer essa rodada de apresentações. Ok, Ju, obrigada pelo convite. Eu amei, eu adorei, foi muito bom. Muito bom estar aqui com todas vocês, com as pessoas que eu conheço, com as que eu estou conhecendo agora. É um prazer gigante, né? Então, assim, vou fazer uma apresentação rápida minha. E de início dizer que o roteiro de conversa que vocês me enviaram foi tão bom, tão importante, gente. Foi um instrumento, assim, fantástico de coisas que que em algum momento eu tinha passado despercebido. Então, assim, eu cheguei a anotar porque eu achei isso muito importante. Para mim ficou assim, como uma ferramenta, tá? Então, vamos lá. Eu me apresentando. Eu sou advogada, eu tenho formação em mediação e a Ju foi minha professora. Também tenho a formação de terapeuta de família e de casal. E, atualmente, eu sou estudante, né? Então, eu estou morando na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Shirley, que só para se localizar, só para as pessoas localizarem, eu estou a 2 horas de trem de Londres e a 15 minutos de trem de Birmingham, que é a segunda maior cidade da Inglaterra, mas eu vivo no interior da Inglaterra. Então, hoje, eu sou aqui imigrante e estudante. Obrigada, Fernanda. Isso eu vou combinar também com a Fer Padilha, que vai ajudar a fazer isso, essas rodadas, de que a cada hora uma de vocês começa a falar, viu? Porque senão vai ficar difícil essa coisa da ordem aí, a gente vai meio que fazendo um revezamento, ok? Perfeito. Carla, por favor. Olá, eu sou a Carla. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Adorei o convite, Juliana, muito obrigada. Muito bom estar aqui e poder compartilhar esse momento tão difícil em que nós nos encontramos, né? E não é um momento difícil aqui na Itália, na Inglaterra, mas um momento difícil no mundo. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite
de poder vir aqui e trocar essas experiências e esse aprendizado com vocês. Eu sou brasileira, então, a minha formação é na área de comunicação social, com especialização em marketing. Trabalhei no Brasil mais de 25 anos como executiva na área de marketing, comunicação e eventos corporativos. E há 3 anos eu me mudei para a Itália. Eu hoje moro na Itália e me dedico na arte da fotografia. Como eu sou um pouco agitada, assim, gosto de produzir, eu resolvi unir algumas das experiências dos meus aprendizados profissionais e criei um blog, onde eu dedico esse blog para brasileiros e faço prestação de serviços para alguns brasileiros que vêm para a Itália a passeio. Eu, no momento, também sou estudante. Eu moro na região central da Itália, né? Uma região pouco conhecida aí no Brasil, é a região da Úmbria. Fica do lado da Toscana, tão famosa Toscana, e é tão bonita e encantadora como a Toscana, essa região que eu moro. Aqui na minha região, a cidade mais famosa, e fica a 20 minutos daqui da capital, onde eu moro, que é Perúdia, é a cidade de Assis, né? Que é a cidade de São Francisco e é bastante conhecido aí no Brasil também. Então, essa região que eu moro é uma região bem central, fica próxima de Roma, de Firenze, enfim, é muito fácil se locomover aqui também. E é isso. Obrigada, Carla. Vamos para a Helena agora. Helena? Eu estava abrindo meu som. Bom dia a todos. Ai, que bom ver Silvana, tanta gente aí. Fabi, que está sem o rostinho, não sei porquê, deve estar de pijama. Enfim, outras aí que não estão mostrando a carinha. É tão bom quando a gente mostra a cara. Mas eu respeito também quando querem deixar sem a câmera. Meu nome é Helena, eu estou morando aqui em Portugal, perto de Lisboa, numa cidade, uma vila, na verdade, de pescadores chamada Ericeira. Então, vou fazer que nem a Carla, para as pessoas se situarem. Fica um pouco ao norte de Lisboa, perto de Nazaré, onde tem as ondas grandes e famosas. Eu conheço Nazaré. Então, eu tô a 1h30 de Nazaré, mais ou menos. Ai, é lindo. E eu tô a 30 quilômetros de Lisboa. É uma vila encantadora. Eu estou muito feliz aqui. Eu cheguei aqui, eu considero que eu cheguei aqui em novembro de 2018. E porque eu vim um pouco antes, mas eu vim papelada, de casa e tal. Então, eu realmente, depois que meu filho casou, no dia 10 de novembro de 2018, aí eu me mudei definitivamente. Que mais? Eu sou advogada de formação, advogada colaborativa, sou mediadora, sou terapeuta de família e casal. E aqui em Portugal eu estava trabalhando como supervisora numa câmara de mediação e arbitragem, supervisora de mediadores, que a gente não usa mais o termo supervisão, mas é só para ficar mais fácil para as pessoas aqui. E agora eu tenho assistido um monte de lives e feito um monte de coisas que eu adoro. E é isso. Obrigada. Obrigada, Helena. Nossa, que legal, né? Assim, foi legal de ouvir a Carla, a Fernanda, citando aí, somos estudantes, né? Eu acho que, de alguma maneira, todos nós hoje somos estudantes desse momento presente, que nunca ninguém viveu e que a gente, de maneira tão
imprevisível, imprevista, fomos convidados a estar nele. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? E aí, cada uma com sua experiência. E aí, eu queria saber, cada uma em um lugar, a gente aqui no Brasil começou um pouquinho depois. Eu queria saber de cada uma de vocês agora, como é que foi um momento de percepção, um momento em que vocês se deram conta de que isso era uma coisa grave. Porque eu vou até começar falando um pouquinho desse momento que eu me dei conta, de como foi, não foi um momento exato, mas foram algumas coisas que foram acontecendo, porque aqui a gente foi depois. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Ju, acho que uma semana antes de entrar em quarentena, e a gente tinha cursos marcados na Auge, e a Ju comentou comigo alguma coisa de adiar o curso, de cancelar. E aí eu falei, não, Ju, uma semana, porque as coisas foram mudando muito rápido aqui pra gente, as notícias foram chegando. Eu falei, não, Ju, imagina, não vamos se preocupar com isso agora. Não vamos se preocupar com isso agora, imagina, não, isso é lá na Itália, eu falei, isso é lá na Itália. Não, aqui, não. Assim, 2 dias depois, tudo já tinha mudado. A percepção foi muito rápida, assim. E aí, foi tudo muito rápido que eu me dei conta, assim. Foi realmente... E a coisa foi mudando de uma hora para outra. Eu passei meu aniversário na quarentena, numa live com a Juliana. Ela até fez um bolinho para mim. Eu chorei na live, enfim. Mas eu me dei conta disso foi no momento que as coisas começaram a fechar mesmo, assim. E eu fui me dando conta aos poucos da importância da minha contribuição de ficar em casa. Eu acho que, ao mesmo tempo que foi aos poucos, é uma referência de tempo diferente, porque foi muito rápido. Eu digo aos poucos porque foi chegando, sedimentando informações assim, uma depois da outra, mas foi de um dia para o outro ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que foi rápido, eu digo que foi aos poucos. Então, eu queria saber de cada uma, como é que foi esse momento? Teve um momento de dar-se conta ou ele foi acontecendo gradativamente? Essa referência de tempo, como é que é para vocês também? Mudou, assim? Quem quiser começar. Comigo foi o seguinte, eu cheguei aqui na Inglaterra em setembro de 2019. Então, assim, ali. Uhum. E eu me recordo que qual que era meu olhar, qual que era a minha preocupação, o que eu estava sentindo, o que estava vindo de mim. Eu estava vindo com um país novo, com clima diferente, com cultura diferente, com língua diferente. E o que eu ouvia naquele momento? Por exemplo, isso foi de setembro até janeiro. O que estava muito latente aqui era a questão do Brexit. Quer dizer, o Reino Unido estava saindo da União Europeia. Então, a gente estava no momento político de uma reeleição do primeiro-ministro e da saída do Brexit. Então, eu me recordo de ouvir isso quase 24 horas por dia. E, paralelamente, eu ouvia, assim, notícias de alguma coisa muito grave e triste na China. E aí, o que aconteceu? Esse roteiro de vocês me fez pensar o que é que naquele momento eu não conectei. Para mim, estava assim, eu aqui no Reino Unido, muito triste, muito chateada com tudo que estava acontecendo na China. Só que eu não considerei algumas coisas, como, por exemplo, tudo é um todo, a gente vive dentro de um todo, né? Eu desconsiderei naquele momento que vírus não tem essa questão geográfica e que nós somos vetores de levar e trazer esse vírus e que, mais do que nunca, as pessoas transitam, né? Então, turismo, negócio, então as pessoas transitam o tempo inteiro. Eu comecei a me preocupar, o primeiro sinal apareceu com a situação da Itália. Quando comecei a ouvir a questão da Itália,
E como aquilo, estava se expandindo na Itália, eu falei, o perigo está na esquina. E aí, o que aconteceu? Quando a coisa se espalhou para a Espanha, eu parei e falei, gente, o mundo está na mesma página. Agora está todo mundo na mesma página, né? E aqui, o que estava acontecendo? Aí começamos a ouvir as questões dos casos aqui no Reino Unido, do primeiro caso que teve aqui, que não foi alguma transmissão de quem estava viajando, que isso foi em fevereiro, janeiro, fevereiro, e começou a me preocupar porque as coisas não aconteciam. Eu via que na Itália já tinha todo um movimento de fechando as coisas, e aqui ainda não, e aquilo foi me dando um certo medo, porque eu falei, gente, eu estou vendo o que aqui está acontecendo e o que a gente está fazendo. É lógico que algumas medidas já estavam sendo tomadas, mas ainda eu estava me sentindo um pouco perdida. Mas eu confesso para vocês que, olhando, eu percebi que naquele momento eu não me atinei de que a gente estava na mesma tempestade, né? Para mim, a gente estava, nossa, eu olhava e falava, China. Só depois que a coisa começou a vir para a Europa é que eu me dei conta da situação. E principalmente quando eu vi que em março a Organização Mundial de Saúde decreta que é uma pandemia, não é? E aí todos os sinais vermelhos começam a disparar em mim, né? Uhum. Então essa foi o meu sentir, né, de como isso chegou a mim. Quer dizer, eu carregando tudo aquilo, né, a situação do país que eu estou vivendo, uma situação política e tudo mais, econômica, e a minha situação de chegando ansiosa, conhecendo coisas novas e vivenciando tudo isso. Então, foi um mix, foi um combo de coisas que vieram, todas juntas. Legal, Fernanda. Obrigada, eu anotei uma frase que você falou aí, o mundo está na mesma página. Eu escrevi aqui. Helena, Carla, Ju. Quer falar, Carla, primeiro? Fica à vontade, pode falar. Tá bom. Eu tenho um filho que mora na República Tcheca e em meados de fevereiro ele me falou que as escolas iam começar a fechar lá porque os chineses, japoneses vão muito para Praga e então para mim a história começou lá com um alerta dele e aí, claro, se chegou em Praga e aí fiquei pensando, bom, aqui em Lisboa também tem um índice altíssimo de turistas chineses, japoneses, bom, de todo lugar, na verdade, mas enfim. E justo dia 10 de fevereiro, meu filho estava aqui e nós fomos até o centro de Lisboa e tinha várias excursões de vários japoneses e chineses. Eu lembro que a gente foi para o Cabo da Roca e tinham várias excursões de chineses lá. E aí foi o meu disparador, né? Aí eu falei, caraca, eles estão aqui. E não sendo preconceituosa, mas apenas pensando, bom, tem chineses aqui. Se tem chineses aqui, tem em todo mundo, né? E a partir daí começaram as coisas, né? A proibição de sair de casa, os grupos de risco, as ruas vazias, as escolas não funcionando. Então, eu acho que isso aconteceu em uma semana. Eu lembro que eu fui dar uma palestra dia 23 de fevereiro e eu ainda fui de ônibus daqui, da Ericeira para Lisboa. Peguei o metrô e tinham muitas pessoas de máscaras e eu olhava aquilo e falei, eu acho que I'm not realizing, quer dizer, eu ainda não sintonizei da gravidade. Mas quando eu voltei, no dia 25 foi o dia que eu comecei a ficar em casa. Então, eu estou desde o dia 25 de fevereiro em casa.
E nós temos amigos que têm amigos dentro dos hospitais, e aí a coisa foi crescendo, crescendo. Então foi um processo mesmo, essa afetação foi uma coisa que começou pequena, foi tomando um vulto, e aí aqui os supermercados começaram a criar as regras, só podia uma pessoa de uma família, só podia entrar tantas pessoas por vez, as prateleiras vazias, o papel higiênico faltando, né? A história do papel higiênico. Enfim, e aí a gente só vê as coisas crescendo. Agora, Portugal, não sei como é que está, Londres e não sei, a Inglaterra e o Reino Unido e a Itália agora, a partir de segunda-feira nós começamos um movimento de sair de casa. E eles fizeram um planejamento, eu vou ver até aqui se eu consigo mandar para a Ju, se ela quiser compartilhar. Tem o dia que, por exemplo, uma loja de tantos metros quadrados vai começar primeiro com umas pequenas coisas, depois vai aumentando, e tem datas para isso começar a abrir, tem todo um planejamento, isso é uma coisa bacana aqui da Europa. Uhum. E há essa organização, esse planejamento, né? E então, isso acho que dá um pouco de segurança, de ver que a coisa está sendo soltada aos poucos, mas olhando os efeitos disso. Então, isso dá muita segurança e confiança. Legal, Helena. Carla. Bom, a Itália foi realmente uma catástrofe, né? Foi muito triste o que aconteceu aqui. E eu vi agora que a Helena falou que Portugal teve um índice pequeno, porque as pessoas se mobilizaram rapidamente, o que foi muito diferente daqui da Itália, porque você disse que você já estava em casa no dia 25 de fevereiro, e aqui, no dia 25 de fevereiro, foi que a notícia começou a ser divulgada. Em tese, já existia casos de contaminações na Itália, mas, infelizmente, não foi tomadas as medidas que deveriam ter sido tomadas. Por quê? Em fevereiro é o mês do carnaval. E Veneza estava lotado de turistas, estava tendo as manifestações de carnaval. Aqui o carnaval não é igual ao Brasil, sabe? Que são 4 dias e fim. Não. Aqui o carnaval, ele se estende pelo mês inteiro de fevereiro. Quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os finais de semana. E eu também escutava falar da pandemia, da China e tudo. E para mim também era uma coisa lá, bem distante daqui. Mas, no final de janeiro, foi noticiado que um casal chinês esteve na Itália, em Milão, e seguiu para Roma, e que eles deram positivo para o coronavírus. Quer dizer, no fim de janeiro isso aconteceu. E fevereiro, o carnaval acontecendo tudo funcionando normal aqui na Itália. Eu sei que eu ainda fiz um post pro blog falando do carnaval no dia 15 de fevereiro, que foi um final de semana, e foi então que no dia 23 de fevereiro é que o governo italiano entrou fazendo o isolamento, o que eles chamaram inicialmente na Zona Rossa, né? Que eram, na verdade, as regiões de Piemonte, Veneto, Lombardia, Ligúria, Emília-Romana, que são essas regiões mais do norte, que foram as regiões mais afetadas, né? Então, o último final de semana do carnaval foi interrompido, assim como
o desfile Fashion Week em Milão também foi cancelado, os grandes eventos. Mas veja bem, isso já era 25 de fevereiro. Lá em Portugal já estava todo mundo em isolamento. E aqui não. O país estava aberto, recebendo muitos turistas, porque a Itália é um destino que recebe muitos turistas. Então, eu acho que aqui as coisas assim demoraram muito para começar a acontecer, né? Então, quando foi dado o isolamento dessas regiões no norte e começou a ser divulgado, olha, número de contágios, número de mortes, começou numa crescente. A gente aqui na Itália, eu aqui nessa região central, ainda imaginava que era uma coisa do norte, provavelmente porque o clima é mais frio, porque todo mundo falava, né? Ah, o vírus gosta de temperaturas de temperaturas baixas, isso e aquilo. Só que não. Quando eles resolveram fechar essas regiões no norte, eu ainda estava indo para a escola, né? E aí, no caminho para a escola, eu vi que tinha já... Aqui, Perúdia é uma região universitária, tá? Tem 2 grandes universidades, inclusive tem muitos orientais que vêm para Perúdia para aprender italiano, porque aqui é onde tem a Universidade para Estrangeiro, que foi a primeira universidade que abriu o curso de italiano para estrangeiro. Então, eu entrava e ia para a escola já, o pessoal tudo de máscara. No dia 6 de março, foi que lá na escola falaram, a partir de amanhã, as escolas, nós não vamos ter aula, as escolas estão fechadas. Então, só em 6 de março foi que as escolas foram fechadas. E aí, logo na sequência, devido ao crescente número de contágio e de mortes que estavam ocorrendo na região do norte, a Itália foi fechada. E isso aconteceu por volta de 12 de março. Quando foi anunciado o fechamento da Itália, o que aconteceu? Muitos estudantes do norte e várias famílias que moravam no norte resolveram fugir do norte para o sul. Então, o último trem que saiu de Milão parecia assim, né? Foi capa nos principais jornais aqui da Itália, porque parecia uma foto de guerra, as pessoas enlouquecidas querendo pegar o último trem e fugirem daquela região. E nesse fugirem dessa região foi quando a gente teve aí um maior número de disseminação de contágio, né? Carla, mas para você foi naquele momento que você chegou na escola e as pessoas estavam de máscara e que a escola foi fechada. Para você, pessoalmente, foi ali que você falou, agora a coisa... Ainda não. Tá. Ainda não. Eu achei que fosse ainda uma coisa... Nossa, esses orientais andando de máscara, né? Porque eles sempre andam mesmo, né? Uhum. Para mim ainda não foi nesse momento. Inclusive porque quando toda a Itália entrou em quarentena, na primeira semana, os italianos, né, ainda não acreditavam na pandemia. Era como se fosse ainda umas férias. Eu lembro que a gente já estava em isolamento e eu saí para ir no mercado, ainda sem máscara, ainda sem luva, ainda tinha movimento na rua. Só que na semana seguinte, os italianos começaram a ir para as varandas cantar, porque o italiano, né, tem esse sangue
Só que na terceira semana, então, que já era quase fim de março, né? Quando a gente teve aí um número de mortes muito grande na região da Lombardia, foi que todo mundo que realmente caiu a ficha, né? Eu acho que foi necessário a gente ver a realidade da quantidade de mortes que estavam ocorrendo na região do norte, para as pessoas realmente saberem que isso era grave. Então, foi entre a semana de 20 de março, foi que, devido ao número de contágios, ao número de mortes, foi que o negócio é sério. Sim. E aí, então, os números foram massacrantes, né? Pior que a Segunda Guerra Mundial, o número de mortes que a gente teve aqui, né? A Itália teve aí quase 25 mil mortes, mais de 25 mil mortes devido ao coronavírus, né? E a gente começou, então, a acompanhar os noticiários, a acompanhar boletins diários, foram divulgados diariamente, e fique em casa, fique em casa. Então, nesse momento, deu um medo. Quando você vê que a morte está aí mesmo. Na região da Úmbria, que é a minha região, também o maior número de casos de contágio foi aqui na cidade que eu moro, que é a capital. E é onde a gente tem um grande número de universitários, né? Aqui a Perúdia tem em torno de 180 mil habitantes, onde 20 mil é universitário. E jovens se acham que nada vai acontecer, né? Que eu sou atleta, se eu pegar isso é um pouco... Meu filho, que tem 20 anos, falava isso para mim. Ih, você tá enlouquecida com isso. Imagina, se eu pegar isso, eu me curo em uma semana. Você se cura em uma semana. Então, foi nesse momento da realidade, né, que deu assim uma paura, que nem a gente fala aqui na Itália, né? Uma paura, que é um medo, um pavor do que vai acontecer, né? Medo de sair, medo de morrer, medo de ser contaminado aqui, longe de todo mundo, sozinha. E se eu for contaminado, o que vai acontecer comigo aqui? Longe de todo mundo. Então, eu acho assim, aqui foi um pouco diferente do que aconteceu em Portugal, que os índices foram baixos, porque as pessoas logo se organizaram e viram o que estava acontecendo, né? Mas aqui na Itália foi preciso enterrar muita gente para as pessoas acreditarem que esse vírus não é brincadeira. Eu acho que a gente está passando por isso ainda aqui no Brasil. Ainda tem gente que não se deu conta disso, e acho que seu relato é bem importante para isso, Carla, para ilustrar. Inclusive, só para encerrar, eu vou dar um exemplo ainda, porque tem muito a ver com o Brasil. Inclusive, a cidade de Milão fez uma campanha para tudo ficar aberto, para tudo funcionar, entendeu? Que foi mais ou menos a mesma linha que o presidente aí do Brasil quer fazer. Funciona tudo, porque a economia tem que rodar.
E veja bem o que aconteceu com Milão, veja bem, é a região que foi uma das regiões mais afetadas. Porque o grau de contaminação é muito rápido. E isso não é uma gripezinha. Isso é sério. É muito sério. Nossa, ouvir o relato de vocês, como que é interessante esse momento, né, de que a gente vai... Primeiro que eu acho que faz parte, né, das fases do luto, a negação. E eu acho que uns vivem, e todo mundo, né, os psicólogos falam, não sou psicóloga, mas quando eu escuto falar disso, diz que essas fases vão se alternando, né? E é interessante porque o negócio está na nossa cara, tá diante de nós e a gente não enxerga. E é interessante isso que você está falando, que tanta coisa foi mostrada na frente de cada um e alguns viram, outros não. O que acontece? Que fenômeno é esse? Isso eu fico muito curiosa, né? Mas eu vou só para partilhar a minha... Alguns viram e fingiram que não viram. Outros não viram. nem viram. Outros nem viram, bem lembrado, Helena. E outros viram e falaram o que é preciso fazer para sobreviver, para cuidar, né? Por que será que a gente no Brasil foi tomando um rumo bem estranho, assim? Porque começou com uma ideia de vamos segurar isso, vamos segurar essa curva, vai dar certo. E aí, de repente, começa um movimento de cansei, agora eu vou fazer outra coisa. E isso é muito maluco e muito assustador, porque a gente agora está vendo. Ontem caiu uma ficha muito importante para o Brasil. A ficha importante para o Brasil que caiu é a ficha de que nós estamos em forte ascendência vertical dessa curva. E agora cai, então, uma ficha de que não dá para cansar tão rápido, né? E acho que é interessante essa experiência de que vocês estão já em um processo de isolamento, de quarentena, há mais tempo do que a gente. Não é para a gente estar cansado ainda, porque a gente está em momento de sobrevivência. Fala, Fer. Ju, pegando o gancho da Helena e da Carla, a Helena falou que Portugal já está começando a abertura do lockdown, né? E ontem uma notícia muito boa é que nós saímos do pico da curva. Ontem o Reino Unido saiu do pico da curva. E do que a Carla falou, eu fico pensando do que a gente aprende. E aí, gente, pessoa física e governos com as histórias dos outros, né? Ouvindo a Carla, eu fiquei assim, agoniada e ao mesmo tempo, assim, de um lado, poxa, aqui eles olharam para isso. No dia 16 de março, a gente já estava em isolamento social, não é? De diferentes formas, mas a gente já estava em isolamento social, né? Olhando a experiência triste da Itália e a possibilidade, não, né? E já imaginando que isso já estava espalhado no mundo todo. E uma outra coisa, que eu não sei se é o sentimento delas também, mas é o meu, é o medo de ficar doente em outro país. Um sistema de saúde que é novo, a gente não sabe, eu não conheço, nunca precisei utilizar, então isso também angustia muito. Longe da família, sabe, daquela coisa, longe da família, eu tenho a minha família aqui, mas longe da minha língua, daquelas facilidades que a gente tem. Então, isso também era um ponto muito importante de uma preocupação daqui, né? Ficar doente longe, num sistema de saúde que a gente não conhece. E do outro ponto de vista, eu tenho a sensação de que a gente estava aprendendo com essa questão que a Itália estava passando, porque quando você fala que vocês ainda estavam, né, circulando e tudo mais, a gente já estava aqui recolhidos. Eu acho que isso foi um grande aprendizado para o meu filho, que está cumprindo à risca a quarentena no Brasil, por conta das informações que ele recebia, tanto de Praga, quanto daqui,
quanto de muitos amigos que ele fez na Itália. Então, eu acho que eu surpreendentemente, porque eu achei que eles iam levar meio na boa, assim, iam sair de vez em quando. Mas, recentemente, Florianópolis abriu um shopping. Vocês viram quantas pessoas foram para esse shopping? Eu Então, vi. assim, é isso que a Carla estava falando, né? Quando é que vai cair a ficha? O que essas experiências do mundo estão falando para essas pessoas? E aí vem um monte de questões que eu acho que tem a ver mais com a psique, com a negação, com isso não vai acontecer comigo, então com aquela arrogância, aquela prepotência do humano, que isso não me pega, eu estou fechado, meu corpo está fechado. Enfim, e é interessante escutar. Eu escutei isso recentemente de uma pessoa, que eu não estou dando alimento para o medo, eu não estou alimentando o medo, eu não estou alimentando isso, eu estou com pensamento só, olha que lindo, que maravilha. Menos, um pouco menos. Ok, eu acho que a gente não tem que dar alimento para o medo, eu acho que a gente tem que perceber o medo, olhar para ele e não fazer ele um monstro, né? Então, eu acho que o medo tem uma função, né? Não dá para dizer que a gente não tem medo. Tá no nosso cérebro primitivo, né? Quando a gente vê uma sensação de perigo, o cérebro vem automática essa emoção do medo. Então, assim, isso me incomoda um pouco, sabe? Quando eu acho que a pessoa fala, eu tô de corpo fechado, isso não me pega, exatamente, Carla, o que você falou. Meu filho falou que uma semana eu dou conta. Exato. E eu acho que uma das coisas bacanas que, para mim, então faz muito sentido é como eu me percebo saindo do piloto automático, sabe? Então, eu vou pro banho, aqui o meu chuveiro é uma banheira. E aí eu falo, eu tenho que me concentrar muito quando eu entro na banheira, quando eu saio da banheira. Eu não posso cair, que é o que a Fernanda estava falando, de como é que você agora fica doente, acontece alguma coisa. Não pode acontecer nada, porque não tem hospital que vai dar conta da fratura da bacia. Sim. Então, como é importante a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Isso tem me ajudado demais. De me perceber o tempo todo. Dá trabalho, né? Consciência, né? Movimentos conscientes, porque a gente vive muito no automático. E a gente precisou agora, para se cuidar, num autocuidado, sair do automático. Olha que coisa legal, né? Eu ouvi vocês, eu tô aqui cuidando de duas coisas, né? Porque tá super envolvente, ao mesmo tempo temos o tempo, né, que a gente vai organizando. E eu queria também abrir um espaço, né? Tem algumas pessoas já que estão com vontade de falar, que se manifestaram aí com vontade de falar. Então, eu escutei um pouco, a gente tinha proposto, né, falar do desafio, eu fui escutando um pouco desse desafio que vocês foram trazendo. E aí queria, então, que a gente pensasse já na quarta pergunta que a gente pensou, qual é o grande aprendizado? Né? Qual o grande aprendizado desse tempo para vocês? Porque aí depois disso, depois dessa passagem pelo aprendizado, a gente abre para os participantes, a gente segura um tempo para eles também poderem perguntar e falar coisas para vocês. Pode ser? Pode ser. Pode ser. A gente vai resumir. Fiquem à vontade, porque o tempo é sempre um desafio nas conversas, né? Se deixasse, a gente ia aqui para nós almoçar junto, aí já a gente estava jantando, vai, né? Mas a gente combinou uma coisa, a gente vai tentar cumprir o combinado, tá bom? Ok. Combinado. Quer começar? Não sei qual de vocês quer começar. Posso começar? Pode. Eu vou começar, então. Só recapitulando, para mim, o meu maior desafio foi o isolamento, né? Foi parar, que nem a Juliana falou, porque eu sou uma pessoa 360, adoro fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Foi parar e enfrentar a solidão,
eu comigo mesmo. Eu e eu. Porque a solidão é dura, é muito dura, né? Eu sempre tive medo da solidão. Mas foi abraçada nessa solidão, nessa profunda solidão, que aqui a gente se recolheu em 7 de março, e nós já estamos no dia 1º de maio, então a gente teve bastante tempo introspectivo. E isso é importante, né? Porque você, na verdade, quando você mergulha dentro de você, é que você encontra forças para seguir. Quando você escuta essa solidão, né? Quando você consegue se escutar essa profunda solidão e ganha essa força, eu me sinto revigorada nesse momento de introspecção. Eu me sinto revigorada e pronta para dar a minha contribuição, o meu ânimo, a minha força a todos aqueles que precisam. Eu me sinto mais viva, com mais vontade de viver. Porque quando as nossas raízes estão fortes, né, firmes, nós ficamos com mais vontade de viver e de compartilhar com as outras pessoas, né? E esse aprendizado, para mim, nesse período da pandemia, o que foi mais importante? O que é mais importante? O mais importante é a vida. Isso é o mais importante. É a vida. E é isso, porque com ela a gente constrói, reconstrói, renasce, ressurge e consegue ir adiante. Lindo. Posso pegar o gancho da Carla? Claro. Ai, Carla, você me tocou muito, porque já faz alguns anos, quando eu comecei a estudar a terapia narrativa e depois eu fui fazer meu curso de terapia de família e casal, eu tive contato por conta da minha cultura judaica de conhecer a logoterapia. E a logoterapia, o fundador da logoterapia é o Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, ele morou em 4 campos de concentração. E ele sobreviveu. E ele diz que ele conseguiu sobreviver porque ele disse sim à vida. E aí eu fui estudar, por isso que eu estou muito feliz eu consigo sentir felicidade, momentos de felicidade nessa pandemia, porque eu fui fazer coisas que eu nunca tive tempo de fazer, né? Aos 61 eu comecei a me dar alguns agrados de fazer coisas que são muito prazerosas para mim. Vocês vão rir, mas eu nunca tive tempo de assistir uma série na Netflix. Eu fiz isso. Falavam para mim, você já viu essa série? Você já viu essa? E eu falava, bom, enfim. E aí eu resolvi escrever para vocês as 7 atitudes que Viktor Frankl
tomou para sobreviver e superar aqueles momentos no campo de concentração. A primeira é a experiência do amor. Ele foi recém-casado, ele foi separado da mulher dele, né? Porque ele ficou num lugar e ela ficou no outro com a mãe dela, com a mãe. E ele lembrava daqueles tempos, né? De quando eles estavam juntos, aquela alegria. E isso deu muita força para ele continuar lutando a viver. Depois, a segunda é a vivência da natureza. Então, ele começou a valorizar o pôr do sol, as pequenas coisas, as plantas, as florzinhas, enfim. Ele começou a olhar para isso, com um outro olhar. Depois, foi a experiência da arte. E aí, nos campos de concentração, existiam muitos músicos. E eles cantavam, eles tocavam. E eu comecei a fazer isso também, eu comecei a cantar. O sentido do humor, né? Sempre que tinha alguma possibilidade, eles riam, às vezes, daquele drama que eles estavam vivendo. E aí eu comecei a lembrar das piadinhas que eu estou mandando no meu grupo dos meus irmãos. A gente fica se mandando cada piada, assim, que realmente hilária. Depois, o quinto é o sentido do passado. Ele começava a lembrar, passar um filme na cabeça dele dos bons momentos que ele tinha tido na vida dele. E eu comecei a fazer isso também. Eu comecei a ver as fotos das minhas viagens, eu comecei a ver coisas dos meus filhos, do meu neto. Depois, a sexta é a vivência da espiritualidade. Eu sempre tive um diálogo muito, muito forte com Deus e eu quis ter mais intimidade com Ele. Então, eu tenho rezado muito. E a última é a solidão, Carla. É colocar uma lente muito grande dentro da gente. E esse tem sido um exercício maravilhoso que eu tenho feito esse encontro comigo mesma. Então, eu me apropriei muito da vida do Frankl e, se vocês quiserem, o livro chama Um Sentido da Vida. É o primeiro livro dele. E eu, claro, não estou nem comparando de perto ao Holocausto, a crise que nós estamos vivendo, mas me ajudou muito essas 7 atitudes que ele tinha diariamente na vida dele para sobreviver, para dizer sim à vida. Então, é isso que eu tenho feito comigo. E obrigada, Carla, porque eu acho que eu fico bastante emocionada com o que você falou, porque acho que tem muita coisa dos meus antepassados, né, do meu povo, né, e que eu acho que a gente vai ficando cada vez mais forte quando a gente se encontra nessa situação de crise. Obrigada. Obrigada. Bom, o que eu coloquei aqui no aprendizado? Eu coloquei assim: o que é importante para mim? O que está sendo importante para mim? Primeiro, reconhecer que é um tempo inédito, que é um tempo difícil e que eu não tenho controle. Né? Afinal de contas, a gente não tem controle. Ao mesmo tempo, manter a esperança. Manter a esperança é alguma coisa que me ajuda muito e que eu lembro sempre: vai passar. Isso vai passar. Né? Terceiro, responsabilidade. Vai passar, mas para a gente sobreviver a isso, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter o cuidado, o autocuidado, né? Isso para mim foi muito grande, o aprendizado. Mas também uma coisa que me chamou muito a atenção foi o seguinte: a importância dos bons momentos e das boas lembranças, porque agora a gente não pode estar perto de todo mundo que a gente ama, a gente não pode estar perto da família, dos amigos, mas a gente carrega com a gente
o amor, experiências de amor, de felicidade que a gente teve com essas pessoas. Então, isso dá muito fôlego. A mim me dá muito fôlego. Não estou perto, eu não estou podendo compartilhar, mas eu tenho essas memórias, essas lembranças que me ajudam, que me mantêm, que me alimentam, né? Eu estou acompanhada disso tudo deles, né? Apesar de tudo, apesar dessa situação triste, tem muita coisa boa acontecendo no mundo nesse momento. Tanto com a gente, se a gente for imaginar, as pessoas estão nascendo, tem gente nascendo, né? A ciência está tá se desenvolvendo de uma forma ou de outra. E a gente está no momento com tempo, não só de fazer coisas, mas de aprender outros modos de ser. Então, a gente está tendo um tempo. A gente falava que tinha falta de tempo. Agora a gente tem um tempão. A vida deu um tempão para a gente. E o que a gente faz com esse tempo? Não só coisas, mas encontros com a gente mesmo. E a gente aprende tanto da gente, né? Eu me vi cozinhando, coisa que não é uma habilidade que eu tinha desenvolvido ao longo do tempo. Eu me vi cuidando de jardim e adorando. Eu me vi jogando dominó e coisas assim com o Paul. Eu me vi muitas vezes tendo uma escuta muito respeitosa com a dor dele, que a gente não, eu divido a casa com ele, a gente não acorda na mesma vibe. Tem dia que um tá assim, o outro tá assim, e a gente tem que ir lidando com isso. E teve um dia que até foi muito interessante, que ele não estava bem e que a gente foi conversando e tinha hora que ele melhorava, tinha hora que, né? E fomos sobrevivendo a esse dia de todas as formas possíveis. E chegou a noite, na hora de dormir, quando eu fui deitar, me deu uma vontade, eu comecei a bater palma. E ele não entendeu, ele falou assim, o que você está batendo palma? Eu falei, eu estou batendo palma para nós. Porque a gente deu o melhor da gente hoje para ser um dia bacana, para ser melhor do que se a gente não tivesse cuidado um do outro, né? E ele falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, e me ajudou na palma, porque a gente se ajudou naquele momento, 2 pessoas, mas fez uma puta diferença pra gente, né? Porque não é sempre que a gente está 100%, né? Não é, ainda mais em tempos de isolamento. E aí, gente, além disso tudo, esse mundo digital ajuda a gente agora a encurtar essas distâncias, né? E a rede de apoio, amigos, famílias, que a gente pode contar e pode ligar e falar, hoje eu não estou bem. Ou, olha, está precisando de alguma coisa? Isso funciona, ele é efetivo na vida da gente, né? Então, a mim está me ajudando muito. E nesses momentos todos, algumas coisas foram se transformando. Então, o que no começo eu estava chamando de isolamento, eu fui mudando, ressignificando a palavra. Então, o que eu estava chamando de isolamento, agora eu estou chamando de proteção, né? O que eu estava chamando de monotonia em algum momento, hoje eu estou chamando de um momento de criatividade. Eu estou conseguindo fazer coisas assim, né? E o momento que eu estava, às vezes, me sentindo solitária, eu estou dando um tempo chamando isso de autoconhecimento. De um momento de eu falar, vamos ver o que a gente pode fazer, o que é que dá para fazer hoje? Dá para cantar, dá para dançar, dá para ficar quieta, dá para escrever, desenvolvendo coisas que me são possíveis. Então, esse aprendizado me faz também sentir que em muitos momentos eu estou confortável, que eu me sinto bem nisso, nesse momento. Eu não sei porquê, mas existe isso. A gente vai se preparando, a gente vai passando com isso, vai aprendendo com a dor e tudo mais. Enfim, mas é isso que me veio quando propuseram a questão do aprendizado. É isso. Lindo, gente. Eu estou profundamente emocionada. Estou sentindo o quanto compartilhar é importante, porque eu estou me sentindo assim muito conectada com vocês.
E pelas coisas que eu estou vendo aqui no chat, as pessoas também se conectaram muito com vocês nesse momento, que eu acho que ressoa em nós também, tudo que vocês estão falando. Então, eu vou convidar agora, a Marilda tinha levantado a mão há um tempão, assim, tem uma ferramenta do Zoom de levantar a mão. Para quem não conhece, e o João também levantou a mão, então depois da Marilda o João fala, e quem quiser falar e não conhece a ferramenta lá, levantar a mão, pode fazer um sinal agora, que eu estou com a tela de todos aqui na minha frente, eu consigo. Jussara também levantou a mão aqui, a Sônia... Deixa eu ver na outra tela se tem mais gente por lá que eu ainda não vi. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a Marilda, depois o João, depois a Jussara e depois a Sônia. Bem, eu vou ter que mudar a ordem da minha fala, né? Na hora que eu quis falar, eu ia falar da experiência americana, mas eu vou falar agora no final, depois eu volto. Bem, estou bem emocionada. Hoje até recebi um texto muito lindo, né? Que apesar de eu estar num lugar mais confortável, com verde, vem a questão do vazio. O vazio é a falta de abraço dos amigos, dos netos, dos familiares, os cafezinhos. Então, mas também eu aprendi muita coisa. Você estava falando, Fernanda, de cozinhar. Eu acho que a cozinha foi um reencontro com a minha mãe. Que comecei a fazer os pratos dela. E vi que tenho alguma habilidade, que também era sufocada, né? E eu vejo assim também que eu recuperei uma relação mais gostosa com meu marido. Cada um na sua, no seu ritmo, fazendo. Então, a gente briga menos do que lá no cotidiano, né? Então, eu agradeço vocês por esse compartilhamento, eu sempre acho bom. Porque o sofrimento não é solitário. Claro que tem outras variáveis, né? O pessoal do meu grupo sabe, de um irmão doente, etc. Agora, assim, da negação, gente, vocês não sabem o que é os Estados Unidos. Eu fui para lá dia 27 de fevereiro e voltei dia 12 de maio. Não se falava nada. Eu até tive com a multidão lá em Daytona Beach, que teve um negócio de motoqueiro, muita gente do mundo inteiro, e a gente caminhando lá, não se falava nada. Lá em Miami se falava de Israel. Lá em Israel, uma prima do Abrão ia para lá, cancelou a viagem. Eu fiquei indignada quando aqui explodiu isso lá. Eu não estava em Nova York, eu estava em Flórida, mas não se falava nada. E, inclusive, eu cheguei, fui ao supermercado, fui ao sacolão e meu filho, mãe, você está espalhando vírus. Ai, não exagera. Vai embora, Patibaia. Agora é uma coisa incrível, né? Isso já estava acontecendo lá. O dano que a negação traz, né? E realmente eu receio aqui, porque também ficou político aqui, né? Se sai para a rua é de um partido, se não sai é de outro. Que lástima não ter uma liderança. E isso eu invejo pelo menos que falam da Alemanha, né? A Margaret Thatcher lá, apoiando o povo. Então é isso. Obrigada e desculpe. Obrigada, Marilda. Ju, posso só falar uma coisa que a Marilda falou, me trouxe aqui, que me inspirou? A Marilda falou do isolamento, ficou emocionada, também nos deixou emocionada. Tem uma frase do Nietzsche que me motiva a proporcionar esses encontros e fazer e falar, e eu acho que a gente está aqui por isso, que é assim, o isolamento só é isolamento no isolamento. Quando compartilhado, ele se dissipa. Então, a gente está fazendo um pouquinho disso aqui. Obrigada, Marilda, por trazer esse relato para a gente. E agora, quem é? João? É o João, que está com a mão levantada, depois a Jussara. João, ativei seu microfone, tá? Pode falar. Eu tenho a sensação de que ele não está ali agora. Licença, ele escreveu aqui
que no chat que ele pulava, que ele preferia ficar ouvindo. Não sei se vocês repararam. Ah, desculpa, eu não vi. Obrigada, Simã, por ter me avisado. Então, obrigada, João. Agora, então, vou passar para a Jussara, tá? Olha, uma experiência riquíssima, maravilhosa. Eu só queria destacar que todas nós estamos aqui por uma origem que foi a mediação. E quanto a mediação, ela mexe, né? E ela nos transforma. Então, a mediação, para mim, foi um marco muito importante. E todas falaram, né, quando se deram conta da gravidade. Eu tenho um grupo de ex-colegas de ginásio e nós nos reencontramos o ano passado e tínhamos combinado um encontro. E nós temos uma colega que mora na Itália. E nós recebemos um áudio dela, ela estava desesperada, porque tinha perdido um amigo médico e a quantidade de pessoas que estavam morrendo. E antes disso, teve um dos colegas que fez uma piadinha com a tragédia que estava acontecendo, porque nós realmente não tinha noção da dimensão da coisa. E como ela estava tão desesperada e aquilo nos tocou muito, e nós cancelamos tudo, né? Então, é um grupo que nós ficamos sem nos encontrar 43 anos. E a gente foi ali que eu senti a gravidade. A minha avó contava que a minha bisavó ajudava as pessoas na gripe espanhola. O primeiro pensamento que me veio foi: bom, a minha família sobreviveu à gripe espanhola. Então, eu acho que eu tenho uma genética forte. Mas, mesmo assim, a gente já, no final de março, quando ela começou a falar do desespero dela, a gente aqui já se recolheu, né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos limites e usar as ferramentas que a gente tem da mediação. Helena, sua fala foi maravilhosa. Eu anotei tudo e vou passar para o meu tio, que tem 85 anos. Né? Eu acho que vai ajudá-lo muito. Achei muito legal. Lógico, todas falaram, eu achei importantíssimo, tudo muito lindo. A Carla, né? Todos vocês. Né? Eu queria deixar essa fala, lembrando que a nossa origem é a mediação, a origem da amizade. Né? Nós todas começamos no mesmo lugar. Obrigada. Obrigada, Jussara. Agora a Sônia queria passar para você, Sônia. Pronto, pode falar. Obrigada, bom dia. Obrigada, Ju. A Fer, que mandou o post para o nosso grupo de sabadonas, que tem o compromisso de almoçar uma vez por mês. Acabou agora em stand-by. A Lu também é desse grupo. Mas o que eu queria dizer é que eu sou um ponto fora da curva. Não estou em isolamento social. Sou enfermeira da ponta da linha, em Ribeirão Preto, nordeste do estado. E aqui eu queria... Obrigada. Eu queria dizer que Juliana, pelo amor de Deus, divulga isso. Eu queria levar o depoimento da Carla para um telão. Eu estou num posto de saúde, a uma quadra de uma favela, que o isolamento social lá, primeiro que é uma pândega, né? Imagina, favela. Enfim, o pancadão não parou, que é o baile. Os grupos de oração dos pastores não parou.
o isolamento social em Ribeirão não chega a 40%, as pessoas não têm noção. No meu serviço, nós recebemos uma orientação no dia 20 de março, de que a gente tinha que criar um exército de reserva, trabalhar com a metade do quadro, porque o pico seria em abril. Começamos esse revezamento, exceto enfermeiro e médico, porque não tem substituto, e o pico não veio. O que aconteceu? As pessoas relaxam. Ligamos para todos os pacientes de agenda, porque eu trabalho num serviço escola, onde a gente tem um certo controle de quem segue. Falava, o senhor está bem, não precisa vir. Focamos em atender a demanda espontânea, com queixa sintomática ou não, gestante, criança e bebê. Muita gente foi na porta do posto brigar que tinha direito de ser trabalhado. Muita gente queria ver se saía do posto alguém com Covid, queria ver como que era. Tivemos, nesse mês, 400 atendimentos, 50 sintomáticos. Quantos Covid? Não sabe, não tem teste. Aí o político, que eu não preciso nomear, presta um desserviço. Aí as pessoas ficam confusas e acham que é uma briga de partido. Eu queria muito que a Carla pudesse estar num telão, trazendo a Carla, a Helena, a Fernanda, a Jussara, eu entendi que ela está nos Estados Unidos, a Marilda, né? Enfim, a Marilda, eu acho que está nos Estados Unidos. Enfim, é uma coisa absurda o descaso que Ribeirão tem na sua periferia, porque não atinge as pessoas. E quando a gente, nesses 400 pacientes, 50 sintomáticos, 5 saíram de ambulância. Aí todo mundo se apinha do lado para saber se é Covid, para ver se tem algum sinal. Só que a gente vive aqui epidemia de sarampo, dengue, Covid e H1N1 com a síndrome respiratória grave e as doenças do inverno, que nosso inverno tem jeito de primavera. Então, é uma loucura. Nesse meio você tem o infartado, você tem o paciente grave, mas as pessoas não têm noção do corona. Olha, Juliana, eu sei que você vai liberar aí no YouTube, mas não sei a abrangência que o depoimento que a Carla traz e que a gente que é profissional de saúde tem pessoas que acham que é uma brincadeira. Quem está na frente, ninguém tem dúvida. Ribeirão, hoje, amanhã e domingo, a USP está pondo um rastreamento para testar 2 testes e disponibilizar. Não tem teste. Não tem teste. O prefeito comprou 30 mil testes. Tem noção que é 30 mil para 600 mil? Então, as fronteiras São Paulo-Ribeirão estão abertas. Então, eu não quero me alongar, mas eu quero dizer que hoje vocês me enriqueceram, a mediação nos une, como falou a Jussara. Eu espero que tenhamos outras rodas de conversa, Juliana. Minha irmã, a Silvia, te mandou um abraço, ela não conseguiu conexão. Ela falou que os seus depoimentos no Instagram ajudou ela, que está em home office, fazendo orientação para professor de escola. Mas, enfim, eu quero que esse grupo tenha um outro momento. O meu momento, eu descobri que eu posso sair do trabalho e vir para casa, que eu não preciso ir para academia, que eu não preciso fazer igual, acho que foi a Helena que falou, faz 15 coisas ao mesmo tempo, eu posso sentar e assistir uma série prosaica, eu posso aprender a cozinhar como a Fer. E a minha aula é aula de dança, eu e a Fer somos também parceiras da dança do ventre. A minha escola criou aula de dança do ventre online, maravilhoso, reunindo gente do país inteiro para fazer aula de dança do ventre. Mas eu vou encerrar para dar a oportunidade de
Acho que é o João, né, que vai falar agora. Meninas, muito obrigada. Muito obrigado, Carla, pelo depoimento emocionado. E força. Palmas para a equipe. Prazer. Parabéns, Sônia. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, meninas. Obrigada. Que fundamental é essa sua fala diante de tudo isso que nós estamos conversando. Assim, se tivesse combinado que você ia fazer essa participação e nos lembrar desse outro lado, talvez não tivesse tanta riqueza como essa fala sua espontânea, nos contando como é que é esse olhar do outro lado, né? Uhum. Aqui no chat aconteceram algumas conversas bastante interessantes, né? Compartilhando essa angústia também de ver essa população que não tem condições, que a Simã colocou, também me angustia muito. E a gente que tem um lugar privilegiado por ter casa, por ter água, por ter sabonete, por ter álcool gel. A gente que está nesse lugar privilegiado, era o mínimo que a gente poderia fazer, era estar quieto em casa, procurando ajudar as pessoas. Eu sei que é um momento difícil, sim, que nós estamos vivendo, não nego essa dificuldade, mas eu quero também, eu tinha escolhido no começo, quando vocês falaram da vida, essa foi uma escolha, assim, olhar para a vida. E a vida acima de tudo, acima de ano escolar, porque até isso eu compartilhei também lá no Instagram, né? Se voltasse, a gente acha que as pessoas têm um pouco ainda de bom senso, né? E eu chamei bom senso o senso que pensa do coletivo, o senso coletivo, e não o senso individual. O quanto a gente conversou aqui em casa sobre se volta à escola agora, se voltam as atividades agora, não vou colocar os meus filhos para correr risco. Eles vão ficar aqui, ainda que isso custe o ano letivo. E para mim é muito menos importante o que os meus filhos estão aprendendo na escola, porque também teve esse movimento, algumas pessoas estão, né, contou da Silvia, contando dos professores, né? Tem bastante gente aqui também, tem mediadores e tem outras pessoas aqui de outras áreas também. Alguns são de outras áreas e mediadores também, então a gente tem um mix interessante. E é muito significativo a gente pensar que todo mundo está vivendo grandes desafios em todas as áreas. E o que a gente está fazendo é dando conta do momento, vivendo o presente do jeito que é possível, né? E, Fernanda, você me emocionou muito, porque assim, eu acho que toda noite a gente tinha que bater palma para a gente mesmo. Eu sobrevivi a esse dia de cada vez, né? E aquele dia que a gente não der conta de bater palma pra gente, que a gente possa se abraçar, né? Fazer aquele gesto e falar, poxa, hoje foi mais difícil, mas a gente vai dar conta, amanhã vai ser melhor, né? E que a gente possa se fazer esse carinho. E a gente está chegando aí na reta final, e eu queria saber se tem mais alguém ainda que quer falar alguma coisa. Deixa eu ver as carinhas de vocês. Tem alguém? Fernanda Bueno. Eu queria dizer que eu também fiquei muito tocada com a sua fala, porque você trouxe tudo o que... E o meu aprendizado é uma consolidação de tudo que eu trabalho há muitos anos, né? Que é o improviso. E você trouxe todos os princípios do improviso na sua fala, que é o que eu trabalho e que hoje a gente está vendo que é essencial para a vida, não é só para mediação, é para a vida. E você trouxe aí que é a gente fazer o melhor com o que a gente tem. Esse é o principal princípio do improviso, fazer o melhor que a gente tem. A gente acha muito se fala de fazer de qualquer jeito. Não, é fazer o melhor com os recursos que a gente tem. E isso é acessar a nossa melhor potência interna
e a nossa melhor potência desses recursos. É aproveitar a melhor potência desses recursos e aproveitar a nossa melhor potência interna. Então, o que você traz, junto com o isolamento, que todo mundo trouxe aqui, não como palavra de isolamento, mas ressignificando esse isolamento, que também é uma coisa do improviso necessária, a ressignificação, como proteção, como segurança, da gente ressignificar esse momento como um momento de acesso a novas potências, a nossas novas potências, porque... E você falou uma coisa também de amor aí, a gente está longe das pessoas, e que é uma coisa que eu sempre falo bastante, acho que já falei em algumas lives nossas da Ju, que a gente está descobrindo que um amadurecimento do amor, que o amor não precisa estar perto, o amor está dentro da gente. E aí é o amor dentro. E com isso a gente amadurece também. A gente amadurece a gente trabalha as nossas carências, porque a gente descobre que o amor está aqui. O amor está aqui comigo. O meu amor por você está aqui comigo. E assim eu posso emanar esse amor. Então eu descubro um amor dentro de mim. Isso faz me aproximar do meu próprio amor. Isso faz com que eu me cuide mais. E aí a gente começa a enxergar de outro jeito esse momento. Então, e eu queria dizer aqui já, talvez seja a minha última fala, que juntando com o que a Helena trouxe também, e também com o que a Carla trouxe, a gente não sentir culpa por momentos de alegria que a gente sinta nesse momento. Porque muitas vezes a gente pode se sentir culpado porque tem tanta coisa acontecendo lá fora, eu não posso estar feliz. Não, pode sim! Pode sim! Você pode ter momentos de alegria, você pode ter momentos você pode se agradar, você pode se sentir bem, você pode se sentir feliz, sim! Você pode se agradar, você pode se sentir feliz. Eu queria dizer para a Sônia, que falou aqui também agora, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que é jovem, que não tem nenhuma comorbidade e ficou 20 dias no hospital, dos quais 7 em coma. 7 em coma, sem voltar do coma. Ele agora tá ele vai ter que fazer uma cirurgia plástica na boca, porque ele ficou pronado, é isso que chama? E o tubo cortou a boca dele, cortou. Ele vai ter que fazer uma plástica na boca agora. E ele é jovem, não tem nenhuma comorbidade. E até 2 dias antes dele ser internado, eu falei, se a gente pegar isso, a gente vai passar por isso. Ele, os dois, nós dois. Então, assim, é um pouco do que eu falei antes, que a gente vai passando por isso. Mas eu só queria deixar isso, se eu pudesse deixar uma coisa, que a gente não se sinta culpado de sentir alegria. É isso que eu queria dizer. E o isolamento só é isolamento no isolamento. Quando compartilhado ele se dissipa. Ju. E agradecer a cada uma por essa troca, viu? Muito obrigada. O convite agora para a gente fazer o encerramento, tem bastante gente participando. Vocês estão convidados a escrever uma palavra no chat. E o convite é: o que eu estou levando dessa pandemia? E aí a gente vai escutar a Helena, a Fernanda, a Carla e vocês via chat para a gente encerrar essa roda de conversa hoje. Quem de vocês quer começar? Posso começar? Pode. Pode. A quinta rodada seria o que eu quero levar dessa pandemia para a minha vida toda. Isso. Eu escolhi 2 coisas. Eu quero olhar para isso tudo e ver que eu fiz o meu melhor com responsabilidade. Isso é uma coisa importante. E esse segundo é o seguinte, que o agora é o maior segredo do mundo. E aí eu escolhi
uma fala, numa entrevista da Adélia Prado, que assim, eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que ela fala assim: me interessa profundamente a vida ordinária. Se formos espertos, descobrimos que todo mundo mesmo só tem o cotidiano, dádiva divina. A vida ordinária, a rotina, o presente do dia a dia, é um presente enorme. Sei que é mais difícil, não brilha, não chama atenção, não dá manchete, mas é onde a minha maturidade e minha fé são provadas. É a beleza do agora. Então, isso é o que eu quero levar para a minha vida. Uau! Helena, Carla. Eu li uma frase que eu gostei muito e falei numa palestra recente de práticas colaborativas, e que é a seguinte, eu não sei, o autor é desconhecido, mas diz: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. E aí eu fiquei me perguntando que pessoa é essa que eu sou ou quero ser melhor. Eu quero construir moinhos de vento. Então, é essa reflexão que eu faço. Bom, o que eu quero levar dessa crise é uma palavra positiva e acalentadora, que é solidariedade. São valores que foram despertados nas pessoas, né? Eu aqui no meio da minha paura recebi inúmeras mensagens de pessoas que não falavam comigo há muito tempo, de apoio, de carinho, de estou pensando em você, fique bem e tudo. Então, esse senso da coletividade que despertou no lado das pessoas, né? E para encerrar, eu vou usar um exemplo sobre solidariedade que aconteceu aqui na Itália, na cidade de Nápoles. Numa das ruas da cidade de Nápoles, eles penduraram, né, pelas varandas, os terraços, eles penduraram cordas com cestas. E o slogan é assim: quem tem, põe. Quem não tem, tira. Muito obrigada a vocês por esse encontro, muito obrigada essa roda de conversa. Espero estar com vocês em outras oportunidades. Um abraço. Que lindo, Carla! Lindo mesmo. Gente, tudo muito lindo, assim. Eu tô com uma sensação, eu tô com uma coisa, eu tô vendo as palavras chegando aqui, eu tô super emocionada. Esse encontro foi muito, muito além do que eu sonhei, porque realmente foi um dos momentos mais amorosos, eu diria, desses dias. E como é bom, como nutre esse amor que está vivo, né? Essa compaixão, Eu tenho algumas palavras aqui que as pessoas foram colocando, que eu vou ler rapidinho para vocês: ressonância, compaixão, solidariedade, amor, aprendizado, gratidão por esse encontro, pela amizade, pelo aprendizado, as reflexões, aprendizagem para prosseguir, aprendizado, gratidão, valorização da própria vida que temos, como ela é preciosa, como as pessoas são preciosas. O meu melhor é a alegria, é a felicidade de estar aqui agora. Superação, aceitação, viver o momento presente com intensidade, compaixão, muitas palavras de compaixão e
A Lúcia, posso ler, Lúcia, o seu aqui para todo mundo? Além de agradecer o encontro, vivo uma solidão, mas com uma ampla noção de que estamos em sociedade. Confirma para mim a noção de rede, superação e aceitação. É isso, eu acho que a gente tem uma rede, gente, uma rede de apoio, como a Fernanda disse. Essa rede de apoio, ela precisa ser acionada pela gente. Ela não funciona. Apoio a gente precisa aprender a pedir. A gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade e a pedir apoio. Então, não sofram sozinhos, sozinhas em casa. Tem muita gente que pode te dar uma escuta, te dar uma conversa. Esses momentos que estão aí, alguns disponíveis. O pessoal já deixou ali o Instagram, a Miki deixou o Instagram, já vou segui-la aqui no Instagram também. A gente tem muita gente que está com vontade. O que aconteceu nesse período é que a gente está com vontade de estar junto, de estar conectado. A gente está sentindo falta do abraço. Sim, a gente está valorizando, Ju. A gente está valorizando isso. A gente está valorizando estar conectado com as pessoas. E também o outro lado, que foi bastante falado aqui hoje, que é o de estar consigo mesmo. De poder se cuidar, de poder olhar para si, olhar para a sua vida, para a sua rotina. Cada um vai ter esses momentos num determinado lugar aí da vida. Tem dia que a gente precisa de mais de um do que de outro. E assim seguimos. Eu quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês, de cada pessoa que está aqui, de que dedicou esse tempo para essa troca de energia. E principalmente vocês terem aceitado o meu convite, Carla, Fernanda, Helena e a Fer Padilha, pela super parceria que a gente faz, que eu amo muito. Fala, Helena. Posso falar um minuto? Claro. Eu acho que uma coisa muito bacana que você está falando, Ju, é que além de a gente estar reconhecendo o valor dessas coisas, eu acho que a gente tem olhado muito para outros valores que a gente tinha antes dessa pandemia e a gente está olhando para eles e vendo o que realmente é importante. É importante. E acho que, assim, uma coisa que eu vim buscar aqui em Portugal é a simplicidade da vida. É viver simples, né? É viver uma vida simples. E eu posso dizer para vocês, assim, que isso não tem preço. É libertador. É uma coisa, assim, que se eu pudesse contar para cada uma de vocês as amarras que eu me livrei, é um negócio assim que dá uma... Hoje eu agradeço a Deus pelo xixi que eu faço. Quando que a gente vai parar para pensar no xixi que a gente faz? A gente faz xixi, né? Mas quando a gente pensa que tanta gente não faz, né? E eu tenho uma amiga que foi internada há uns 2 meses porque ela não conseguia fazer cocô, por exemplo. Eu estou falando de coisas básicas que a gente não olha, que a gente não se dá conta dessas pequenas coisas, que a gente tem uma grandiosidade de bênçãos, né? Então era isso, Ju. Desculpa de eu ter me alongado, mas me chamou para falar. Lu, pode falar. Não tô ouvindo. Peraí que eu vou... não estamos te ouvindo, Lu. Só um minutinho. Não. Não. E você começou toda falante, a hora que você chegou, estava tudo certo, não sei o que está acontecendo. Ela vai colocar, ela vai escrever, ela está dizendo que ela vai... Desculpa, Ju, desculpa, saí para atender o interfone. Ai, meu Deus. Imagina. Gente, olha, tem aqui a fala da Edna. Edna, você tá aí, que delícia. Reflexão sobre o que construo com o outro, para mim e para o outro. Responsabilidade.
gratidão. E é isso, cada um vai. A Silvana está falando da gente poder, cada um, soltar as suas amarras aonde estiver, né? Que seja um momento de reflexão aí, quais são as nossas amarras e que a gente pode fazer isso onde a gente conseguir fazer, onde for possível para cada um de nós. Gente, Lu, você consegue aí? Vou ficar triste se eu acabar sem ter te escutado. O que a Helena falou, viver uma vida simples e significativa, valorizando o essencial, dá uma outra live. Fica a dica, adorei, legal. Legal. Gente, foi realmente muito aprendizado. Então, realmente, eu estou com vontade de rever, porque eu preciso anotar, eu perdi algumas aqui das experiências do Viktor Frankl. Eu anotei rapidamente algumas, mas eu vou reassistir, porque eu amei. Passa, Ju. Eu passo. Passo pro grupo. Quero reescutar várias coisas maravilhosas que eu ouvi aqui nessa manhã e agradeço muito. Um beijo para todo mundo. Tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Bom beijo para todo mundo. Espero que hoje... Beijo. Obrigada. Acho que a Deise vai falar, Ju. Beijo. Querida, um beijo, viu? Beijo, bom feriado para todo mundo. Tchau, gente. Beijo. Bom feriado. Obrigada. Obrigada. Todo mundo está com o microfone aberto para falar tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau, Julie. Tchau, gente. Foi uma delícia. Obrigada, foi ótimo. Gratidão. Tchau, Juliana. Isso aqui em cima, né, amor? Parabéns, Ju. Ótimo. Parabéns. Obrigada Foi pela lindo. presença. Obrigada. Foi lindo. Eu também. Ô, Fernanda, eu quero contato com você. A Carla também. Helena, eu preciso falar com você também. Eu vou pedir o contato para a Julie depois. Eu te Boa. passo. Eu te passo. Eu também quero o contato da Carla e da Fer. Eu passo. Eu passo tudo para a Ju te passa. Pode ser? Beleza. Adorei ver vocês. Estou super emocionada. Muito bom. Foi lindo. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. Obrigada, Fernanda Padilha. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Ninguém quer desligar. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Marca logo, Julie. Bueno, vou te mandar uma mensagem. Eu quero esse poema da Adélia Prado para gravar no meu canal. Bem. Não é nem... mas ele estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não é nem poema, foi uma entrevista que ela deu, mas eu vou te passar. Tá. Eu te passo sim. Eu te passo inbox do seu Instagram. Sim, sim. Sair. Minha mãe tá tentando sair. Saiu. Saiu. Ô, Ju, quando você fizer de uma forma o link do recording, você vai mandar para todo mundo? Pode mandar? Eu gostaria de escutar de novo. Eu